Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam todos bem-vindos, mais um Papo Espírita no ar. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, que a gente gosta muito de trazer aqui. Finalmente ela retornou aqui para o nosso novo estúdio, Daniela Migliari, que é jornalista, escritora, palestrante espírita, consteladora familiar, né, Daniela? Sim. Autora de livros. A gente já trouxe você aqui para falar do seu primeiro livro, que foi O Abraço à Sombra, e hoje a gente te trouxe de novo para falar sobre esse livro aqui. Estou aqui com você, que trata de 9 posturas do acolhimento às crianças e jovens em sofrimento. Exato. Miriam, bem-vinda também. Olá. Então, Oi, Daniela, conta para nós como surgiu a ideia desse livro e sobre o que ele trata. Bom, primeiro agradecer o convite de vocês, né, para a gente estar aqui juntas de novo, tantos papos espíritas já, Sim, né? já fizemos vários. Exato. Então, assim, esse é um livro que surgiu mesmo de inspirações, né, que eu fui entrando em contato sempre com esses temas de criança ferida, de adolescente ferido, e dentro da nossa psique, das experiências que a gente vive no nosso dia a dia. E mais ou menos em outubro do ano passado, eu fui entrando também nesses lugares interiores meus e entrando em contato também com aspectos de trauma, que todos nós vivemos, traumas e movimentos interrompidos em direção à mãe, em direção ao pai, em situações diversas da vida, né? E ao viver essa experiência que foi profundamente silenciosa, interna minha, essas frases foram chegando como movimentos de solução. E a cada frase que chegava, eu escrevia uma explicação dessa frase, né? E, obviamente, eu também sou casada e sou mãe de 3 adolescentes, e eu vivi essa experiência de colocar em prática, porque a gente vem aí saindo de pandemia, com toda essa questão de saúde mental envolvida, né, no nosso país, e acho que no mundo inteiro também, muitos e muitos relatos de crianças e adolescentes em sofrimento. Eu fui experimentando também essas posturas com o dia a dia mesmo, né, na lida ali como mãe, com 3 adolescentes, e eu fui vendo a efetividade que isso tinha para mim, como adulta, me sentir segura para poder fazer uso dessas posturas. Quando eu falo de postura, é uma postura interna. Estou aqui sentada, eu estou com a minha coluna ereta, isso é uma postura física, né? Essa postura interna é algo que eu treino em mim para que eu possa promover aquela assistência àquela criança ou adolescente em sofrimento, né? Então, eu fui testando isso no dia a dia, utilizando, e fui percebendo o quanto isso me deixava mais e mais tempo na adulta. Porque quando nós estamos bem equilibrados, a gente consegue conduzir filhos, alunos, pacientes, né? Pessoas que estão em sofrimento do nosso lado, que a gente ama muito, e a gente consegue permanecer aqui. Porque, em geral, o que acontece? A gente entra em sofrimento, a gente entra num processo de ansiedade, de desespero, né? De ver alguém que a gente ama tanto sofrendo, e aí a gente sai desse lugar daqui e começa a se desesperar junto. É como se a gente entrasse nesse processo da criança interior ferida, desse adolescente interior ferido. Então, um exemplo. O filho entra em surto, eu vou e surto junto. Certo. A filha começa a chorar, eu vou e choro junto, e eu fico ou negando ou exigindo que saia logo daquilo. Porque às vezes você não consegue lidar com a dor daquela criança, né? Exatamente, a gente fica sem saber. Qualquer pessoa que entra num processo depressivo ou de ansiedade, e ultimamente muitos casos de automutilação, de ideações suicidas, é uma situação difícil de lidar. Seja de adulto para adulto, ou de adulto para criança, ou de adulto para adolescente, é difícil lidar com isso, né? Então eu fui percebendo que essas posturas me aliviaram demais. Porque quando eu estou aliviada e quando eu estou com combustível, é como se eu passasse num tanque de gasolina, num postinho de gasolina, e enchesse o meu tanque de gasolina de recursos para poder lidar com aquilo. Então, quando eu estou bem, quando eu estou equilibrada, eu consigo promover um espaço de cuidado muito mais eficiente. É lógico que quem vai receber os efeitos disso
é a criança e o adolescente, mas a começar em nós, que precisamos nos harmonizar, acolher a própria criança ferida, o próprio adolescente ferido, para que a gente possa chegar junto de uma maneira eficiente, efetiva, né? E promover essa assistência. E também como terapeuta da área de constelação familiar, eu pude acompanhar alguns casos assim, e a gente vê também professores utilizando essas posturas, da área de saúde mental também com muito sucesso. As pessoas entram num estado de equilíbrio para poder promover essa assistência. Nossa, esse tema é tão importante, tão relevante, né? Sim. Atualmente, porque reconhecer, né, esses desafios, né, vindo de crianças e vindo de adolescente, nós, enquanto mães, né, enquanto avós, né, dessa nova geração, nós também não vivemos esse desafio. Então, a gente também não tem nenhum manual, né, vamos dizer assim, que nos ensinasse como lidar. Então, acho que esse tema é extremamente importante, porque também exige, como você falou, ter uma postura, penso que, Daniela, que também exige de nós adultos uma ressignificação de uma série de valores nossos internos para que a gente possa realmente assumir essa postura diferenciada, né? De equilíbrio, de harmonia. Vejo que, como você falou, né, em algum momento, que também nós, adultos, temos as nossas crianças feridas, né? Sim. A nossa criança ferida, com dificuldades, como você falou, a gente sempre tem um caminho que é interrompido, né? Que a gente não assimilou bem. E talvez talvez esse nivelamento na hora de tratar com a criança e o adolescente grita e a gente grita, né? Naquela disputa de quem é mais criança, quem está em mais sofrimento do que o outro, né? Exatamente. E assim, essa já é uma fase delicada na vida de qualquer pessoa. A adolescência é uma fase de transição, onde eu estou saindo daquele lugar da tese, digamos assim, eu vou lá para a antítese, aqueles véus que eu tinha de tudo que eu sempre imaginei da minha mãe, do meu pai, né, eles começam a cair. E não quer dizer que você vai desfazer a imagem dos seus pais, né? Você vai ver o também que está ali e começar a ir para o mundo para encontrar o seu próprio grupo, seus próprios amigos. Então é uma fase assim, né, que a gente se tem a tese e aqui a antítese na adolescência, lá na frente vai encontrar essa síntese, né, na maturidade. Mas é natural a adolescência vir também com esses movimentos de uma certa oposição ou de uma busca de algo diferente para expandir, né? Eu vou para o mundo. Então isso já é natural e já é bastante conturbado. Naturalmente as pessoas falam da adolescência muitas vezes como uma fase delicada, né? Com muitos conflitos. Agora, acrescente-se a isso pandemia, quarentena, que nessa fase em que eu preciso buscar essa diferenciação, eu fico preso em casa, altamente exposto a telas, que aumenta a ansiedade, né? Ficando fechado dentro de casa, que aumenta a depressão. Existe toda uma pandemia de histórias diversas de automutilação, até mesmo de canais ensinando a fazer isso, né? E isso acaba culminando em ideações suicidas, né? E Dani, desculpe te interromper, mas também no momento em que aprender a lidar com a frustração também tem sido muito difícil de ser repassado para essas crianças e esses adolescentes, não? Ou isso não tem... Olha, eu não sei se a nossa geração chegou perto de passar por uma frustração tão grande quanto a pandemia e quanto a quarentena, assim, sabe? Eu não sei se é muito por aí. Eu acho que a quarentena e a pandemia foi uma prova para toda a população mundial. Foi muito desafiador, porque todos nós tivemos que entrar em sentimentos de medo de adoecer, medo de morrer, medo de perder a parte financeira. Ah, será que eu vou continuar empregado? Será que eu não vou? As pessoas começaram a trabalhar 3 vezes mais. A mistura entre esse público e privado, né? Que eu estou em casa, estou trabalhando na ponta de uma mesa, o marido está trabalhando na ponta de outra, e a criança ali, né? A criança correndo em volta da mesa. Então, gente, foi um tempo estressante e duradouro, porque durou aí a parte principal quase 1 ano, né? Até que
chegaram as vacinações, e aí a gente pôde começar aos pouquinhos, né, ter um pouquinho de liberdade. E óbvio que toda essa atenção, ela atinge a família como um todo num aspecto inconsciente também. É consciente, a gente tem noção, poxa, eu tô com medo, eu tô usando máscara, eu tô usando álcool em gel, então tem esse movimento consciente. E o não dito, o inconsciente, a pressão que fica ali de fundo, aquele medo que não está aparecendo às vezes da mãe, do pai, muitas vezes vai manifestar como um sintoma na criança. Eu sempre faço essa analogia, eu tenho feito isso nas lives que eu estou fazendo de lançamento no meu canal no Instagram, onde uma caixa d'água vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, e aí tem um ladrão, que quando ela Tem que quase vazar, encheu, né? vaza. Sim. Então, assim, quando a gente encheu, digamos assim, essa caixa d'água de emoções da família, muitas vezes a criança e o adolescente é esse ladrão que está saindo esse excesso de água e denunciando que ali, naquele sistema, existe um grande sofrimento, existe uma grande pressão emocional. E quando existe essa grande pressão emocional, isso muitas vezes sai em forma de sintoma. Pode ser um toque, né? Pode ser a automutilação, pode ser a depressão, um processo depressivo prolongado. E aí, o que a gente faz, né? Quando você é mãe, pai e se depara com um quadro desse dentro de casa? Em geral, a gente entra dentro de uma espiral de conflito, de medo. Nossa, e se meu filho, né, se machucar, isso, aquilo, de desespero. Negação. Muitas vezes vem de primeira negação, vem uma raiva, levanta daí, menino, para com isso. Você é sua Coisa de criança. Isso a sua geração não sabe de nada, sua geração é Nutella, você não sabe o que eu passei. Deixa de preguiça. Vocês têm tudo. Tem tudo. Sim. Você não sabe o que eu vivi. Então, assim, existe uma desqualificação desse sofrimento, né? Aí a coisa vai se agravando, vai se agravando, vai se agravando, precisa procurar psicólogo, algumas vezes precisa procurar o psiquiatra, e aí vem o medão, o desespero, onde começa assim, meu Deus, e aí, o que eu faço com isso agora? E aí começa a chorar, começa a ter, né, surtos também. Por quê? Porque os adultos que são responsáveis por essas crianças e adolescentes também têm a sua criança e seu adolescente ferido. Também estão em sofrimento. Assustado, também estão em sofrimento. E aí, como são os responsáveis, natural a gente descer em alguns momentos e ficar, como você falou, batendo boca, brigando, ou chorando, ou desesperando juntos. Mas assim, nós somos os responsáveis. Quem é que tem 7 anos, 10 anos e 15 anos ali? Né? É a criança e adolescente. Nós, adultos, precisamos nos manter aqui a maior parte do tempo e ir treinando para cada vez mais rápido a gente voltar para o nosso lugar de adulto responsável. E nesse lugar, o que eu vou fazer? Eu vou me cuidar. Eu vou, né? A gente vai lá para o pedir, obtereis. A gente tem que fazer a prece, fazer toda essa higiene espiritual da gente estar fazendo o evangelho. A gente pode buscar um psicólogo, um psiquiatra para criar toda uma assistência, né, em todos os corpos, corpo físico, mental, emocional e espiritual, para conseguir conjugar essas forças e ouvir o que esse sintoma está trazendo. Porque é sempre uma mensagem. Então, normalmente, qual é a nossa reação? De todos nós, humanos, comuns e imperfeitos, né? Nascemos simples e ignorantes, estamos todos a caminho, somos terráqueos. Eu falo que quem não sente isso é ET, né? Então, assim, nós sentimos isso, né? E a gente poder olhar para esse sintoma e dizer, sim, agora eu consigo ver você, agora eu escuto você. Porque tudo que a gente nega, exclui e julga, cresce. Tende a se avolumar ou vira sintoma e o sintoma vai ficando muito forte. Então, essa não é uma questão da criança, não é uma questão do adolescente. É uma dinâmica. É uma dinâmica familiar que está encontrando uma expressão ali. É lógico que tem um espírito ali ligado àquele corpinho, àquele ser, que, como diz Chico Xavier, não chegou à toa, né? Não tem endereço errado em encarnação. Chico diz isso, né?
Então, assim, a gente sabe que nós não estamos rifados aí. Deus não deixou ninguém rifado por aí. A gente chegou exatamente onde a gente precisava para que... tem até uma frase muito linda do André Luiz, eu não consigo citar, mas como um quisto, né? Ele vai aglomerando em torno de si as almas que estão ligadas àquele processo para que ele possa ir se depurando de forma conjunta. O conjunto vai se trabalhando e se reharmonizando para poder se curar sistemicamente. Então é um sistêmico espiritual também, né? Então, assim, não é fácil lidar, mas frases, é possível. né? Tô lendo aqui o teu livro, aliás, muito bonito o livro. Ele é um livro curto, porém eu imagino que seja bem reflexivo, né? 9 frases para acolher crianças e adolescentes, inclusive os interiores aí dentro de você, já gostei. Tem a primeira frase, né? Agora eu estou aqui com você. Sinto muito pela sua dor. Né? Qual é uma frase? Aí você vai seguindo aqui, né? Eu te vejo e eu te escuto. E você narra e você tem um espaço aqui para fazer alguma reflexão, não é isso? Sim, eu quis fazer um livro muito curto, de leitura assim, de 30 minutos no máximo, né? Mas que ele fosse mais utilizado como um processo de experimentação. Não adianta, cada criança, cada adolescente tem a mãe e o pai exatos de quem ele precisa, né? Então, quando você experimenta uma postura dessa, é para você ser cada vez mais você mesmo, com um novo recurso. Então, você vai poder experimentar aquilo e ver, porque na hora do vamos ver, no dia a dia ali com a criança e com o adolescente em sofrimento, você vai precisar ampliar os seus recursos. Mas é você sendo você, sentindo o seu filho, sentindo o que ele precisa, o que pode usar que vai auxiliar. Às vezes a criança está muito retraída, muito fechada. Como é que eu vou me aproximar desse movimento interrompido, às vezes que houve uma distância? Como é que eu me coloco com uma nova postura para conseguir fazer essa reaproximação? Então eu vou ensinando essas posturas que vão auxiliando essa reconexão e essa escuta aberta ao sintoma e ao que está vindo à tona ali. Então, são textos muito curtos porque eu queria que fosse prático e que as pessoas tivessem um espaço para fazer as suas próprias elaborações, porque precisa ser de cada um, na sua singularidade, de uma forma muito autoral, a forma como vai experimentar isso no dia a dia, né? E assim, tem sido muito, muito interessante receber o retorno das pessoas, porque eu estava comentando com vocês antes de começar. Qualquer pessoa em sofrimento, mesmo que seja um idoso, traz dentro dele também um processo de criança e adolescente ferido. Então, você também, se você for acompanhar alguém nesse estado, seja na vida adulta, ou seja, né, na idade mais avançada, você vai estar lidando com essa criança e com esse adolescente ferido também. Então, acho que é um livro que é útil para todos nós. Toda faixa etária. Toda. Eu não sei se as pessoas que chegam a esse livro, elas já estão mais abertas a algumas posturas aqui. Por exemplo, eu achei, olha que lindo isso aqui. De que forma você imagina resolver isso? Porque a gente, quando tem filhos, a gente quer impor a nossa visão de como a gente resolve, né? Exato. Olha, você tem que fazer desse jeito. Eu fiz assim. E sei lá, as maneiras como a gente passa isso para os filhos, né? Sim. Mas quando você chega com essa postura de eu questionar a criança, né? Quer dizer, eu vou abrir um campo para ouvi-la, saber dela, como ela imagina que ela vai resolver aquilo. Eu acho isso aqui revolucionário, Dani. O que você acha? Como é que tem sido o retorno de quem lê isso? Sei lá, uma pessoa mais que não tem entrado em contato com toda essa realidade, ou escutar os filhos, prestar atenção, ouvir deles, o que é que vem deles, né? Porque muitas vezes a gente está tão ocupado, você não está prestando atenção, você está cobrando. Eu ouço uma frase assim, que são as famílias funcionais, né? Aquela que você come, você vai para a escola, né? Você estuda, você vai ao médico, mas a interação, a criação do vínculo que vai permitir que eu me expresse dessa forma e que meu filho tenha essa abertura para comigo, Isso, né? Muitas vezes não é construída. Queria que você falasse sobre isso. Então, assim, você sabe que vocês já conhecem muito a minha obra, a minha vibração, ela passa muito pelo auto-amor.
porque eu levo muito assim a sério dentro de mim e percebi de formas muito sofridas, né, que a autocrítica muitas vezes ela é muito destruidora, né? Então, quando Jesus nos fala ao próximo como a ti mesmo, eu acredito que ele sempre nos convida a focar nesse como a ti mesmo, capricha bastante para que seja bom, porque se você é extremamente rude e grosseiro com você mesmo, talvez isso vá também transbordar para suas relações, muito possivelmente. Muito rígido, né? Muita rigidez. Muita rigidez, especialmente nos momentos em que a sombra vem à tona. Por isso que eu falo que é quando ela vem à tona que eu tenho chance de trabalhar, que eu tenho chance de me observar. Ao invés de eu ficar me açoitando e me criticando por eu ter tido um deslize assim, né? A culpa ela tem uma ação rápida, né? Que é uma ação de pedagógica mesmo, de mostrar atenção, né? onde aconteceu aquele excesso, e aí eu posso depois no botão de volume ajustar isso daí, porque sempre tem amor envolvido, tem sempre muito interesse em ver os filhos bem. Então isso que você falou, poxa, a gente quer, né, colocar para cima deles a nossa forma, impor a nossa forma como a gente se defendeu até hoje. E a grande verdade é que, poxa, é a que eu conheço. Ela deu certo para mim. Só que aquele ser não sou eu. É um outro ser. Então, como que eu consigo... Fazer essa diferenciação é um processo. É um processo histórico da vida. E é importante. Porque eu acho que o compartilhamento é muito saudável. Sim. A gente poder compartilhar o que deu certo com a gente. Agora, quando vira imposição... E uma imposição insistente, exigente, a gente vai entrando no campo da violência, que a minha mãe sempre fala, que é violar em si a própria essência. A gente vai forçando demais, exigindo demais. E aí, a criança e o adolescente se sentem cobrados e inadequados justamente por aqueles que eles mais precisam, a quem a sua vulnerabilidade está totalmente exposta, de quem eles dependem para sobreviver, né, para poder se sentir amado, se sentir aprovado. Então, é algo que significa, né, para ele uma questão de vida ou morte. Eu dependo desses dois, eu preciso agradar, eu quero ver a minha mãe bem, meu pai bem, felizes comigo, né? E assim caminha a humanidade. A gente sabe que é dessa forma, obviamente a gente, né, pode até se culpar, mas a grande verdade é que culpa não vai adiantar de nada. O que a gente faz quando a gente percebe um excesso em nós, como educadores, né? É começar, inclusive esse livro faz parte do selo que está aí na capa, que é um selo que eu estou criando. Esse vai ser o primeiro de uma série de muitos livros que eu estou querendo fazer, chamado Consciência, Ensaio e Prática. Esse é o primeiro, tem aqui. Esse é o primeiro. Que é o seguinte, eu tomo consciência de uma questão, eu posso ensaiar por meio dessas posturas, eu posso imaginar, poxa, será que eu posso experimentar chegar no quarto do meu filho e perguntar de que forma você imagina resolver isso? Ou simplesmente estar junto, sem ficar impondo nada, ou criticando, ou negando, ou exigindo, levanta, vambora, sabe? Pera, fica lá junto. Às vezes é uma criança que gosta muito de uma massagem. E você põe, vou fazer uma massagem, você comprei um creme aqui, tarará, e começar devagarzinho. Um carinho. Um carinho, um cafuné, assistir um filme que gosta. Cada mãe e pai sabe o caminho, né? Ou simplesmente está ali, porque às vezes a criança está muito zangada, está muito desconectada. Esperar o tempo dela. Eu tenho feito lives de aprofundamento em cada uma das 9 posturas que estão no canal do YouTube, e a gente tem passado dicas muito práticas sobre como promover esse espaço de espera e escuta, aguardando o tempo de reconexão que é do outro. Né? Porque se houve um movimento interrompido e essa criança e esse adolescente perderam a confiança no vínculo, precisa de um tempinho para construir esse caminho de volta. Né? E aí, assim que se reconstrói, a gente consegue começar aos pouquinhos a apoiar, mas não do jeito que eu estou querendo impor. De um jeito que passa por uma construção conjunta. Né? São 9 temas muito profundos que a gente tem explorado também nas lives e que, né, eu espero que possam auxiliar as famílias a perceber que o remédio está na própria questão. Sonhe em fazer o que te traz alegria. Qual é uma postura aqui
Dani, que você acha que Tem as 9 aí, onde você está com a mão da aqui, direita. né? A mão da direita, isso. Agora eu estou aqui com você, sinto muito pela sua dor. Eu te vejo e eu te escuto. Uhum. Tudo bem se sentir assim, às vezes eu também sinto medo, raiva e dor. É lindo isso, né? Porque você tem que mostrar sua vulnerabilidade também. E nós não tivemos esse aprendizado, né? Digamos Exato, assim. exato. Nós não tivemos pais que se mostraram vulneráveis para a gente. Então, para a gente se mostrar vulnerável para um filho, tem que ter uma construção interna também, né? Eu até sinto que é um luxo da nossa geração, né? Do nosso tempo ter esse espaço, né? Que bom que as coisas chegaram nesse ponto, que a gente está tendo acesso a esses conhecimentos nesse tempo, né? Que o planeta tá pronto para receber tantas coisas como a psicologia positiva, né? Falou uma coisa muito importante, é o momento, né? É um momento, e é um momento que está justamente precisando disso. Tem alguma postura que você acha que é muito difícil, ou muito importante, muito especial, que você destacaria? Que a gente deve ter mais atenção. Exato. Olha, acho que a gente já falou de muitas delas, né? Mas essa de estar verdadeiramente ao lado. E a primeira que diz, agora eu estou aqui com você. Não é que eu não estivesse antes, mas para que haja um ancoramento no momento presente. Agora eu estou aqui com você. Eu sinto muito pela sua dor. E veja, há uma diferença entre sentir muito pela sua dor e sofrer junto. Porque quando a gente sofre junto, a gente se mistura e entra em desespero, e entra em surto, e entra em depressão junto. Esse sofrer junto, ele vira um emaranhado, né? O sentir junto é, eu estou aqui com você, e muitas vezes a gente só precisa de ter alguém do lado, enquanto a gente tem um tempo e um espaço de elaboração, né? E eu penso que esse é o passo mais desafiador, que é você perceber que você precisa estar íntegro e o maior tempo possível nessa maturidade, porque você é o adulto responsável, seja professor, seja terapeuta, seja da área de cuidados com saúde mental, seja mãe e pai, responsável por aquela criança, por aquele adolescente em sofrimento, né? Então, a gente não cair nos nossos próprios pontos cegos e pontos de dor é algo que nos custa muito. A gente precisa procurar o nosso apoio psicológico, o nosso apoio espiritual, algumas vezes psiquiátrico, enfim, tudo que a gente pode para a gente conseguir ficar bem, para se manter o máximo de tempo aqui. Esse, para mim, eu acho que é o mais desafiador. Por isso que o livro todo eu costuro um ir e vir entre a criança interior e a criança lá fora. Então, por exemplo, eu peço para a pessoa experimentar a frase dizendo para ela mesma, imagina que você está triste e que tem alguém falando para você, eu sinto muito, agora eu estou aqui com você, eu sinto muito pela sua dor. Fecha os olhos e pensa nisso. Como que você se sente? Aí a pessoa, respira, seu corpo está mais leve, você está mais tranquilo. É assim que a sua criança e seu adolescente vão se sentir também, seus filhos, ou seus alunos, ou seus pacientes. Então, quando a gente pode viver isso, independente de ser o filho, ou o aluno, ou o paciente, a gente conseguir encontrar esse lugar interior, né, para a gente poder promover esse espaço de cuidado. Dani, estou aqui com o livro também. Nossa, me chamou a atenção uma frase maravilhosa. Vamos abrir caminhos? Porque às vezes a gente está tão cego, tão rígido naqueles caminhos que nos ensinaram anteriormente, né, que a gente às vezes não tinha nem espaço para dizer que não concordava, né, e que dirá né, expressar sentimentos. Eu ainda sou daquela época, não chora, engole o choro, obedece, né? engole o choro, e daquela coisa do olhar, você já sabe que a coisa está feia, não precisava falar, né? Essa disponibilidade de abrir caminhos, ou seja, de fazer novas escolhas, né? De buscar se reconhecer como alguém que também está nesse mesmo caminho das descobertas, né? Quando você fez esse convite provocador, desafiador, vamos abrir caminhos, era nessa intenção? Qual era a sua intenção? Esse finalzinho aí é de um material complementar, que é um livro infantil que eu fiz e lancei durante a pandemia, chamado Ravi, o espelho que aprendeu a brilhar, em que eu faço um caminho de reconstrução
do auto-amor, do processo de se descobrir como a gente é, né? Eu me descubro como eu sou e eu posso brilhar a luz de Deus em mim. Eu posso refletir as coisas lindas do mundo. Então se chama Ravi, o espelho que aprendeu a brilhar. Ele era muito fechado, ensimesmado na sua própria tristeza, ele se considerava um espelho inadequado, ele se considerava cheio de dobrinhas e amarelado pelo tempo, um pouco áspero, ele se autocriticava bastante. E aí vem toda uma construção, acontece, né, não vou estragar aqui a história, uma reviravolta, até que ele percebe que ele pode se abrir para o novo, sendo exatamente quem ele é. Simplesmente trazendo mais e mais consciência, mais e mais auto-amor para a sua prática, para a sua forma de se expressar no mundo. E esse é um livro que é infantil, que tem sido lido para crianças e que tem sido utilizado em tratamentos terapêuticos com a criança interior dos adultos com muito sucesso. Porque está disponível a abrir caminhos, né? Você tem que estar muito disposto. Aberto, né? Aberto. E principalmente se desapegar das narrativas antigas, sim, de muito sofrimento, de uma visão engessada e limitada de si mesmo, né? Jesus já nos dizia, brilhai a vossa luz, né? Vós sois deuses e vocês podem, né, fazer uso dessa herança divina. Nós somos filhos de Deus e a gente veio aqui para poder expressar esse amor. Por que eu vou ficar me fechando e me encastelando e me encolhendo e me fechando nessa autocrítica que eu vou criando em torno de mim mesmo, né? Vai virando uma grande teia, um grande cansaço. Enfim, a gente perde o viço, né? Que foi exatamente a história do Ravi. Esse livro é lindinho demais. E aí a gente começa a perceber, tem um dia que ele percebe, né, um reflexo diferente nele mesmo, assim, e ele fala, nossa, né, eu também posso, assim, exatamente como eu sou, brilhar as coisas lindas da vida. E aí ele começa a se abrir para o novo, a abrir caminhos em si mesmo para o novo, sendo quem ele é, mas tendo uma postura um pouco mais gentil, um pouco mais aberta, um pouco mais propositiva a experimentar posturas novas, né? Então é muito lindinho esse livro também. Dani, como é que a gente está caminhando aqui para o final do programa? Eu queria que você falasse para quem nos assiste como observar dentro da sua família sinais da criança ou do adolescente, do jovem em sofrimento. Sim, é bem importante observar as dinâmicas que vão se modificando, né, com o tempo. Então, na pandemia isso ficou muito intenso, então fica muito fechado no quarto. Isso aconteceu demais na pandemia, né? Perda de peso, começa a ficar o tempo inteiro no quarto fechado, não tem mais interesse em comer, muitas vezes começa a usar as roupas também com mangas compridas para poder cobrir os cortes nos braços, nas pernas também, esses cortes são feitos. Crises de choro, muita irritabilidade, muitos estouros de raiva, enfim, a gente começa a observar que tem ali um sintoma psíquico vindo à tona que precisa ser acolhido. E é lógico que essas posturas, elas são posturas para adultos usarem com crianças e adolescentes, que não são passes de mágica. Tudo isso precisa ser associado a um tratamento sério, psicológico, psiquiátrico, algumas vezes ligado à escola também, psicopedagógico. Esse é um outro ponto que a gente começa a observar que na pandemia aconteceu demais, uma desvinculação do processo de estudos, a queda das notas, uma ansiedade na semana de provas, né? E a raiva de não querer mais ir para a escola, brigas e conflitos, né? Questões de bullying também. Então, são muitas as sinalizações que eles estão lá justamente também falando do lado deles. Ei, eu estou aqui, olha para mim. É uma forma, né, de chamar a atenção, de mostrar que estou sofrendo, né? Estou sofrendo, estou aqui, preciso, né? Não é frescura, né, Dani? Não é. É um grito, né, de socorro, né? É um grito de socorro. Muitas vezes esse grito de socorro, é importante que você falou isso, Miriam, porque muitas vezes esse grito de socorro, ele passa por uma expressão muito desagradável, por exemplo, nos adolescentes e algumas crianças também, de explosões de raiva. Eu explodo de raiva, né?
E aí os pais já colocam de castigo, já fazem, né, toda a contenção, e a gente precisa educar, a gente precisa colocar limite. A questão é que tem um caminho exato para a gente perceber que aquele grito, aquela explosão de raiva, é um sentimento que a gente chama de secundário. Por trás dele, se eu pudesse ver a raiva como uma máscara e eu levantasse essa máscara da raiva, o que está lá no fundo é uma profunda tristeza, é um profundo desamparo. Então, normalmente, a raiva é esse grito de dor que essa tristeza está buscando com esse impulso de vida. É uma coisa assim, eu vivo, eu estou com ódio, eu quero sair disso. Então, a raiva já é uma busca de solução para fora dessa tristeza. Entende? Sim. E aí, algumas vezes, por exemplo, a manipulação. Ah, meu filho está manipulando, meu filho está mentindo. A manipulação também é um outro sintoma que é extremamente desagradável e muito reprimido, naturalmente pelos pais. Mas o que é? É também um pedido de socorro. É também um mecanismo de defesa psíquica infantil. Então, como que a gente lida com isso? A gente tem que procurar ajuda. Porque a gente, nem todo mundo aqui é psicólogo, é formado nisso. Mas né? muitos pais acham que basta entregar o filho para o psicólogo. Assim, acabou. Né? E aquela criança que está transmitindo aquele sintoma, como você explicou, né, de uma dinâmica, ela vira um bode expiatório. Então, o problema da família é só com ele, é só essa criança. E eu não tenho nada a ver com isso. Né? Não existe isso. Não existe é muito isso. importante se falar isso, Dani. É sempre familiar, é sempre sistêmico, é sempre... como nós somos espíritas e falamos nesses termos aqui, eu me sinto muito à vontade para falar nesse programa sobre isso também. É sempre uma reunião de almas que tem um processo de aprendizado em conjunto. Né? Então, isso tudo é com propósito, com uma guiança espiritual que reuniu essas almas nessa constelação. Tem algo para ser feito ali, né? Tem algo para ser resolvido. Muito maravilhoso a ser cuidado. Né? Só que, em geral, como que a gente reage a esse tipo de provas? A gente reage de uma forma infantil, dizendo, nossa, eu devo ter jogado pedra na cruz de Cristo para receber isso. Na verdade, Deus confiou em você para viver esse aprendizado e esse processo. E a gente não é uma ilha, a gente precisa de ajuda, a gente precisa se educar. Espíritas, amai-vos, instruí-vos, né? A gente precisa buscar recursos, é um recurso simples, né? Quantos existem por aí? Esse é um livro em 1 milhão de coisas lindas que tem surgido no planeta em prol da regeneração, né? Então, a gente buscar auxílio especializado, com cuidado, com critério, para que a gente possa atravessar essas provas e sair do outro lado delas enriquecidos e unidos como família, né? E esse livro, pelo pouco que eu vi, né, porque nós vamos ler, Daniela nos ofereceu, né, gentilmente nos ofertou, presenteou, mas é uma expressão de amor, né? O livro todo, nessas 9 frases, nessas posturas, é como eu expresso o meu amor pelos meus filhos, porque é um amor gigantesco que a gente tem, né? E a gente quer vê-los felizes, a gente quer uma família em harmonia. Quem não quer isso? Só que às vezes a gente não aprendeu. Então a gente tem que obter recursos, e esse livro é um deles, para a gente entender, bom, mas como é que eu mostro para o meu filho que eu amo mais do que tudo, que eu quero vê-lo feliz, né? Ana, é sempre muito amor envolvido. E quando tem conflito, quando tem briga, quando tem raiva, é um amor. A gente chama dentro das constelações familiares de amor cego. E tem um amor que vê, esse amor que adultece, que amadurece. E não é que a gente está fazendo errado, é aquilo que tem para hoje, é o que a gente tem possibilidade. Então a gente primeiro precisa ficar muito amigo da gente mesmo. A gente tem que se tratar com muito alto amor e com muito cuidado e pedir esse auxílio para que a gente possa crescer dentro desse desafio. E quando a gente vê esses conflitos espelhados, em qualquer pessoa já é difícil, mas nos filhos dói demais. Não tem espelho que dói mais do que o filho. Então a gente precisa, né, se amar profundamente, trabalhar profundamente com o evangelho dentro de nós, a começar em mim, esse amor que eu quero ver no mundo, e aí naturalmente eu vou me instruindo, experimentando novas coisas, e aí a gente consegue descobrir
que a gente tem uma vastidão para seguir adiante, né? E é possível. Uma coisa que eu quero deixar assim é um estímulo para as famílias. Acreditem, né, que vocês vão superar esses processos. Eu estou à disposição nas minhas redes sociais, meu Instagram. Posso falar? Eu já ia pedir para você falar tudo, Claro. inclusive as suas lives. Isso. Meu Instagram é daniela.migliari, tudo com i. E meu YouTube é só colocar Daniela Migliari. Lá dentro do YouTube tem uma playlist que tem um QR Code, aí na penúltima página, onde joga para dentro dessa playlist. É um QR Code que tem. A gente aponta a câmera e já abre a playlist. Exatamente. E nessa playlist tem as lives todas do pré-lançamento do livro. E eu fiz uma live para cada uma dessas 9 posturas com um convidado muito especial para a gente conseguir aprofundar as compreensões. Aí numa live de 1 hora para que a gente possa estudar, ter se exemplos capacitar. dessas posturas, de situações que são corriqueiras, né? Dicas nas práticas, né? Perfeito. Exatamente. Então, eu estou à disposição para quem precisar, né? Conversar. Como é que a gente entra em contato com você? Pelo Instagram, @daniela.migliari, e tem meu e-mail também, que é daniela@migliari.com. E esse livro onde pode ser comprado? Ele está dentro do meu perfil no Instagram, tem um link onde as pessoas podem adquirir o livro. Eu acho que em breve vai estar aqui na Comunhão Espírita também. E na Livraria Leitura, as principais da cidade, a do Terraço Shopping, a do Parque Shopping, algumas vão ter também. Mas seguramente no meu perfil no Instagram. E quem quiser lê-lo online, você estava me dizendo que ele vai ter uma versão já... Isso, ele vai estar na Hotmart, na minha página dentro da Hotmart, vendendo em PDF para poder fazer a leitura para quem está fora do Brasil. Exato. E que não tem como pedir. Não tem acesso ao livro físico. Isso. E é um livro que é uma leitura de 30 minutos, muito leve, né, para a gente estudar na gente mesma essas posturas. E com certeza se a gente lê-lo e observar as nossas posturas interiores, as nossas próprias feridas, é difícil a gente acessar isso, né? Mas a gente sabe que vai ter uma repercussão na dinâmica familiar ao longo do tempo. É um caminho certeiro, né? Que a gente sabe que vai dar certo. Se a gente começar a aprofundar nisso, a família muda, né? A dinâmica da família muda. Com certeza, e é lindo, porque essa cura vai chegando em conjunto. E tem uma última coisa que eu gostaria de dizer. Cada vez que a gente cuida de uma criança e adolescente em sofrimento, a nossa própria criança e adolescente se curam junto. E ao cuidar da nossa criança e adolescente interior, a gente tem muito mais combustível para poder cuidar de alguém que está com esse processo de dor aflorado. Né? Se não for a criança ou o adolescente, um adulto, às vezes a pessoa com quem a gente está casado, né? Às vezes um irmão. Então, assim, é um processo de amadurecimento espiritual, né? A codificação quantas vezes fala de crianças espirituais, de infância espiritual, que é o objeto do meu primeiro livro, O Abraço à Sombra, né? Então, é natural, nós estamos a caminho. Ninguém nasce pronto, e essa autoexigência é uma exigência fantasiosa, que não tem suporte no chão aqui de hoje, né? Então, basta você topar o pé ali que vem a resposta. O seu filho virar o seu celular dentro da água. O que acontecer? Tudo isso traz à tona, né? Então, assim, é natural a gente olhar para isso, para esse processo com naturalidade e perceber que, aos pouquinhos, a gente vai galgando em companhia da gente mesma, sendo os nossos melhores amigos e podendo transbordar esse amor para as nossas relações, né? Bacana. Daniela, a gente só tem a agradecer mais uma vez a tua presença aqui com a gente, né? Miriam também, muito obrigada, nós vamos dividir o livro agora. Com certeza, nós vamos dividir porque a gente tem, além de filhos, netos, né, também. E Ana, a gente sabe que cada parágrafo, é um livro que ela disse que é fininho, mas cada parágrafo são horas de reflexão, né? Sim, com certeza. Isso seguramente. Precisamos dividir mesmo, Ana. Então, para todos vocês que nos assistiram, ficou a dica aqui da Daniela. Procure Daniela Migliari nas redes sociais, que é a partir das redes que ela entra em contato com a gente. O livro fica à disposição para quem
também quiser adquirir, vai estar aqui na Livraria da Comunhão. E a todos vocês, se vocês gostaram desse conteúdo, deem seu like, compartilhem, se inscrevam no canal da Comunhão Espírita no YouTube. Vamos ao ar todas as quintas às 19 horas. Te esperamos na próxima semana. Um grande abraço e até lá.